obrigação de não fazer. Nessa modalidade de obrigação quanto ao conteúdo, nós estamos pensando numa obrigação negativa, sob a perspectiva, ou seja, sob o olhar do devedor. Então, o devedor agora, ele não cumpre a ação, mas sim, ele fica omisso em conduta humana em benefício do credor. A legislação estabelece em 2 dispositivos o regramento dessa obrigação civil, lá no artigo 250 e no artigo 251. No artigo 250, nós temos o dispositivo que identifica que quando a obrigação de não fazer não pode ser cumprida por causa alheia à vontade do devedor, portanto, sem culpa dele, resolve-se a obrigação. Enquanto que, se houver culpa, vai poder o credor exigir que se desfaça o que foi cumprido e não deveria ter sido, então que se desfaça o inadimplemento da obrigação de não fazer, mais perdas e danos. Então, nessa modalidade de obrigação que constitui-se na conduta do devedor em abster-se de prática humana em favor do credor, a exemplo do não fazer barulho acima do permitido, pensando na vizinhança, aquele que se dissocia de uma empresa e se compromete a não revelar o segredo industrial daquela empresa, aquele que se compromete no contrato de locação a não ter animais de estimação ou animais dentro do imóvel, são exemplos de obrigação de não fazer. Então, nessas situações, se, por exemplo, todos nós moramos no mesmo condomínio de casas, e no nosso condomínio fica estipulado em convenção e regimento interno que os lotes não poderão ser divididos por muro de alvenaria, cerca em madeira ou em arame. O município edita uma lei e determina que todos os lotes naquela região do município deverão ser delimitados por muro de alvenaria. Portanto, aquela cláusula que nós tínhamos na convenção, ela resolve-se. Ela não vai poder ser cumprida pelo vizinho, visto que uma norma municipal impede que se mantenha a abstenção daquela prática. Com base no 250, esse vizinho que construiu o muro, ele não vai sofrer a demolição do muro. Ele deixou de cumprir, ele inadimpliu a obrigação de não fazer, porque lhe foi imposta uma legislação obrigando a cumprir aquela reforma. Já diferente do 251. Aqui a gente pode exemplificar a situação de um restaurante que, sem o isolamento acústico, num termo de ajustamento de conduta, se obrigou a não executar música ao vivo no local, enquanto não fizesse o isolamento acústico do imóvel. Então, quando ele descumpre esse não executar música ao vivo, em razão do barulho excessivo que faz, ele agiu com culpa. Ele sabia, ele se comprometeu a não colocar música ao vivo, a não desenvolver aquela conduta humana em favor dos credores, dos vizinhos. O que acontece nesse caso? Resolve-se em perdas e danos apenas, visto que não há como voltar no tempo e desfazer o barulho que já foi feito. Diferente de falar daquela situação em que ocorre a venda de espaço aéreo, por exemplo. Então, vendi o espaço acima de 3 pisos do lote onde eu moro. Vendi ao vizinho lateral, para que ele não perdesse a vista que tem para o monumento da cidade. O que acontece nesse caso se eu resolvo construir? O vizinho tem a obrigação pode propor ação na justiça para exigir que eu cumpra a obrigação de não fazer. Então, ele tem esse direito. Então, quando o vizinho requer, olha, ela me vendeu essa área, ela não pode construir acima dos 3 pisos. Ele vai propor a ação e o pedido dele, fundamentado no 251, é para que retome-se ao status quo ante, ou seja, que seja feita a demolição do que foi construído e não poderia ser, mais perdas e danos. Existe um último detalhe na obrigação de não fazer.
O parágrafo único do artigo 251 permite a autotutela, permite que o credor que sofreu o inadimplemento, em caso de urgência, cumpra o que ficou inadimplido sem ordem judicial ou administrativa, mas para que isso ocorra, há necessariamente a demonstração da urgência. Lembra que urgência seria risco à vida, risco à integridade física ou risco ao patrimônio do credor. Então, se num município, num determinado município, uma obra foi abandonada e um guincho de movimentação de colunas foi deixado lá e com o tempo ele foi se deteriorando. Então, foi descumprida uma obrigação de não fazer. Então, nesse caso, o credor, então o vizinho está sendo prejudicado ali com risco de queda daquele equipamento sobre o seu imóvel, ele pode retirar e cobrar as perdas e danos do vizinho que deveria ter, na obra, não deixado aquele equipamento lá, sem proteção, deixando as pessoas a risco e acabou inadimplindo. Mas para que seja aplicável essa exceção à proibição da autotutela, lembrando que a autotutela é proibida lá no artigo 345 do Código Penal, o chamado exercício arbitrário das próprias razões, se identificam as exceções. Uma delas vem aqui na obrigação de não fazer no parágrafo único do 251 do Código Civil. Portanto, só posso aplicar essa modalidade de autotutela se houver essa urgência comprovada. Nos vemos, pessoal, no próximo vídeo. Um abraço!